Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito bem, muito bem. Agora vamos para o nosso papo com o Felipe Salto, economista Felipe Salto, que destrinchou, se debruçou sobre esta proposta já aprovada na Câmara, de reforma do imposto de renda, dividendos, etc., e que causou aí muito incômodo no mercado, nos setores produtivos da sociedade. Quem precisa pagar imposto não é quem trabalha paga imposto. Enfim, Felipe, você que é também uma personalidade frequente aqui no site, ou no Papo Antagonista, ou no site, até porque vem fazendo um trabalho de referência aí para a sociedade nessa área da política econômica, fiscalizando, né? E até de vez em quando levando umas bordoadas do ministro Paulo Guedes. Eu ontem falei com o Paulo Guedes e ele comemorou essa aprovação. Eu acho que foi o único a comemorar. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, como vai? Prazer estar aqui com você, Cláudio, e com a sua audiência também. Pois é, eu acho que então a repercussão desta proposta foi muito ruim. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós aqui. Você, inclusive, escutou uma nota técnica e a gente publicou no site. Quais são os pontos mais frágeis dessa proposta, na tua opinião? Olha, de fato, nós fizemos aqui na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado, um trabalho coordenado pela diretora, economista também, Vilma Pinto, que foi aprovada recentemente aqui para a IFE. E o que nós mostramos, Cláudio, é que as propostas, no fim do dia, podem ter um impacto fiscal bastante negativo. Você veja que, no conjunto da obra, o que está se propondo? Uma redução da alíquota do IRPJ de 15% para 8%, que é uma redução expressiva. No lugar disso, ou para compensar, a introdução ou a reinstituição da tributação de lucros e dividendos, algo que existia no passado, nos anos 90, até 1994, e foi extinta a partir de 1995, para conseguir mais receitas, para compensar essa redução na pessoa jurídica e ainda sobrar dinheiro, eventualmente, para pagar despesas sociais. Isso lembrando que se o teto de gastos permitir, né? Uma vez que você tem uma limitação hoje no Brasil constitucional, que é essa regra, esse limite máximo para a despesa pública chamada primária, aquela que não inclui a conta de juros. O fato é que as contas mostram que não vai haver essa sobra, porque o custo da medida de redução da alíquota do IRPJ, mais a mudança na faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física, mais pessoas, né, cerca de 6 milhões de pessoas, vão passar a ficar isentas, não precisarão pagar imposto de renda na pessoa física. E outras medidas que estão sendo propostas, essa tributação de lucros e dividendos não vai compensar a perda de arrecadação derivada das medidas que eu mencionei. Então, as nossas contas mostram, por exemplo, Cláudio, que em 2022, se houver essa redução, que foi aprovada na Câmara, é bom lembrar, mas ainda precisa passar pelo Senado, da alíquota do IRPJ, o efeito seria próximo de 50 bilhões. A redução da CSLL, que é uma contribuição sobre lucro líquido, 10,6 bilhões. Depois você tem fatores que colaboram para aumentar a receita, como eu mencionei. A questão do fim do JCP, que é um incentivo, juros sobre capital próprio, ajudaria com 10,6 bi. Lucros e dividendos, isso tudo no ano que vem, ajudariam com 8,4 bilhões. E, por fim, uma reoneração, digamos assim, de certos benefícios tributários colaborariam, e aí é uma conta bastante complicada, porque considera a atual informação do demonstrativo de gastos tributários, etc., de 21 bilhões. Finalmente, teria uma medida ainda, que é o aumento da CEFEM, que é aquela contribuição sobre o minério de ferro, sobre alumínio, sobre uma série de substâncias, que também esse incremento na alíquota colaboraria com 5 a 6 bilhões.
Agora, note que a correção da tabela da pessoa física sozinha custará no ano que vem 25 bi, 25,3 bilhões. Eu estou falando todos esses números para depois te dar o número agregado, né? Qual é o número agregado, a nosso ver, para o ano que vem? É um custo líquido do projeto, isso inclui todos os entes, não é só a União, de 28,9 bilhões. Então, aprovou-se uma reforma do imposto de renda que tem uma série de problemas e ainda produz um rombo fiscal de 28,9 bilhões, pelo menos. Eu fico curioso de ver um resultado assim, porque o que você espera de uma reforma é, no mínimo, uma melhora da qualidade da tributação, né? Ainda que a gente entenda que a carga tributária vai permanecer mais ou menos a mesma, a gente espera uma melhora nessa qualidade. Isso não acontece com essa. Me parece também que há ali dispositivos que acabam promovendo o planejamento tributário, a elisão fiscal, né? Você permite que acabe se sonegando, né? E isso beneficiando, inclusive, também os super ricos, né? A gente até mencionou num artigo mais cedo aqui, numa matéria, inclusive ouvimos outros colegas seus, economistas, uma coisa que me chamou a atenção é justamente a possibilidade de você transferir dividendos, né, de uma empresa para outra. No caso aí dos bancos, isso poderia ser usado para transferência para as holdings familiares e aí você não tem o pagamento do tributo, então você acaba onerando. Quer dizer, você na expectativa de liberar, de tentar melhorar a vida do mais pobre, você também está melhorando a vida do mais rico e o peso vai vir para a classe média, vai vir para quem está no meio do processo aí e normalmente quem está na atividade produtiva, né? Pois é, você colocou bem. Além da questão fiscal, que eu tentei aqui resumir, e note que o 28,9 bi para o ano que vem considera aqueles 21 de receita da reoneração dos benefícios, né, tributários. Se não tivesse isso, poderia chegar próximo de 50 bilhões. Mas entrando no que você falou, além da questão fiscal propriamente dita, que é saber se tem ganho ou se tem perda de arrecadação, há as distorções. Porque uma coisa que a gente aprende em economia desde a primeira aula do curso de introdução à economia na graduação é que os agentes econômicos reagem a incentivos. Então, se você altera as regras do jogo dessa forma como a reforma do imposto de renda está propondo, e foi uma coisa pouco discutida, né? Você foi aderindo ali, recebendo, acolhendo determinados pleitos que foram chegando, tanto que o relator chegou a apresentar, acho que 4 ou 5 versões do texto. A última, inclusive, só foi ficar disponível depois da primeira etapa da votação. E, na prática, você tem exceções à tributação do lucro e dividendo que vão produzir esses comportamentos, digamos assim, não aceitáveis, ou que vão acabar produzindo um efeito negativo para a arrecadação da Receita Federal, dos fiscos em geral, né? Mas da Receita principalmente. Por exemplo, as empresas que faturarem até 4,8 milhões de reais por ano, mesmo que não estejam no Simples Nacional, o sistema do Simples, né? Que reduz, em tese, a tributação para um grupo importante de empresas, elas terão a isenção. Então, você vai ter um incentivo, abertura de CNPJs, de empresas pequenas, abaixo de 4,8 milhões, para escapar da tributação de lucros e dividendos. Claro que o projeto também traz algumas amarras para tentar fechar o cerco, né, e combater esse tipo de medida, de comportamento, mas é muito complicado. Eu acho que aprovou-se um projeto que não é positivo no agregado. Você poderia ter mexidas no sistema tributário muito mais relevantes, eu diria, para o contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de crise fiscal, de crise econômica. Essa recuperação que está aí é bastante lenta, a base de comparação é muito baixa. Então, mudanças que ajudassem a, de fato, reduzir os custos de compliance, né, das empresas. A proposta de unificar o ICMS com outros impostos, ou mesmo de reduzir as chamadas alíquotas interestaduais do ICMS, que hoje estão ali na raiz
da chamada guerra fiscal, esses seriam, a meu ver, os temas mais relevantes. E para terminar, no imposto de renda, o que seria mais relevante é ter um sistema que melhorasse a progressividade. Quando o Ministério da Economia enviou o projeto de lei número 2.337, ele tinha, sim, pontos positivos e poderia ser aprimorado. Só que ele foi piorado ao longo da tramitação da Câmara. Aí é que está o problema, né? Esse é que é o problema. A gente, inclusive, até no próprio aspecto aí das pessoas jurídicas, né, das empresas de lucro presumido, que tem essa faixa de isenção até 4,8 milhões, como você mencionou, é curioso porque você mexeu tanto no texto que antes você tinha aquela alíquota progressiva e se perdeu, né? Então, hoje a empresa que tiver, né, se essa proposta vier a ser aprovada, obviamente, a empresa que tiver 4.800.000 ela já vai para a alíquota máxima, né? Ela já é taxada na alíquota máxima, o que é, obviamente, um sistema imbecil, né? Um sistema totalmente, impróprio, né? É um negócio que não tem eficiência, né? Sim, de fato. Teria que haver ali uma tabela, no caso dos lucros e dividendos, que permitisse essa progressividade, como você falou. Não pode ser 0 ou 1, né? 8 ou 80. Teria que ter uma certa progressividade. E há uma miríade de estudos nessa matéria, inclusive do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Você tem ali economistas importantes, como o Rodrigo Orair, que também foi da IFE, e que vem estudando esse tema há pelo menos uma década, Sérgio Gobetti e outros especialistas, né? Você não vê, em geral, ninguém relevante dizendo, olha, foi bom. Quer dizer, conseguimos uma melhoria, ou então a reforma vai ser neutra e ainda assim melhora a progressividade. Não é, infelizmente, aprovou-se aí uma espécie de um monstrengo na área tributária, como eu previ que poderia acontecer no meu artigo de algumas semanas atrás no jornal Estado de São Paulo. Me chamou a atenção também, porque a gente está vivendo um boom, né, de pessoas físicas correndo para o mercado, né, usando a sua poupança para comprar ações, aqueles acionistas, né, que são realmente usam aquilo como uma aposentadoria, né, pega a poupança, compra ali umas ações da Petrobras, da Eletrobras, quando não caem em conversa fiada de alguns traders, né, que vão para as redes sociais aí usar da malícia do mercado para manipular as ações e tal. Mas a gente vê muita gente pegando as suas economias, tirando a poupança e botando ali, comprando ações de empresas, grandes empresas que pagam dividendos, né? E você vai tributar sem critério nenhum esse dividendo, que já é pouco, né, para essa pessoa. Não faz o menor sentido, né? Você falou do Gobetti, eu até ouvi o Gobetti mais cedo, e ele me chamou a atenção para isso. Ele falou, Cláudio, a gente, infelizmente, tem esse conceito equivocado. Ele falou assim, eu vou taxar pequena, média e grande empresa. E ela não considera a atividade da empresa, não considera que um pequeno empresário, ele pode ter uma renda aí de 4 milhões e embolsar esse dinheiro todo. Quer dizer, é uma renda expressiva. É diferente do sócio, do cotista ali, que está investindo numa grande empresa e vai ser onerado no seu dividendo, que ele está ganhando ali, sei lá, R$100, R$300, R$1.000, né? Então, assim, é uma proposta, inclusive, injusta, né? Porque terá um impacto, obviamente, no investimento, e logo no momento em que essas pessoas estão se educando, né, financeiramente para esse tipo de atividade, estão vindo para dentro do mercado. É complicado, né? Sim, eu concordo com o Sérgio. Há um conjunto de tópicos nesse projeto que foram sendo modificados ao longo da tramitação, e uma espécie de vai e volta também com os relatórios. Os relatórios eram vazados para a imprensa, aí havia uma reação negativa, voltava-se atrás. A própria mexida na alíquota do IRPJ, que era para reduzir, primeiro, segundo o governo, para 12,5%, e aí, num segundo momento, para 10%, né?
partindo de 15%, sem contar a alíquota adicional de 10% que existe, continuará existindo. Aí, na primeira versão, era para reduzir para 6,5%. O relator já deu essa pancada de uma vez. E no texto aprovado, abriu mão desses 6,5%, subiu para 8%, mas aí o destaque que foi aprovado, né, como é chamado esse tipo de votação em separado, depois que o texto base do projeto foi aprovado na Câmara, acabou reduzindo também a alíquota dos dividendos. Em vez de 20%, 15%. E aí você foi dilapidando os ganhos que eventualmente poderiam decorrer dessa proposta. Um ponto que foi levantado no debate é o seguinte: o lucro e dividendo, agora nós vamos tributar e aí vamos ter dinheiro para fazer gastos sociais, ampliar o Bolsa Família. Eu pergunto, como vai fazer isso se a própria proposta em si vai depender desse aumento dos lucros e dividendos para não ser mais deficitária ainda do que será? Então, é isso que me preocupa. Há uma certa inconsistência. Há mecanismos sendo criados que vão distorcer a lógica do sistema tributário. O sistema tributário do imposto de renda funciona bem, relativamente bem, arrecada bem, né? Tem um histórico importante, tem avanços relevantes na história, por exemplo, do imposto de renda à pessoa física, com toda a tributação e o recolhimento sendo feito com declarações anuais todo ano eletronicamente. É um avanço que merece reconhecimento, né? A Receita Federal avançou muito nessa matéria, inclusive em relação a outros países. Agora, você mexer em time que está ganhando, entre aspas, está produzindo o resultado, está arrecadando, para piorar a situação, é que me preocupa. Se você mexesse para aumentar a progressividade, de fato, para tornar o sistema mais justo e ainda arrecadar mais, tudo bem, ou pelo menos que ficasse neutro. Mas da forma como está, nós vamos ter um custo relevante, ainda que esse custo, que fique claro, vai ser distribuído entre União, estados e municípios. Não é só a União que vai pagar essa fatura, né? Bom, vamos aguardar. A nossa apuração indica que tem muita resistência a esse texto no Senado. Aliás, o Senado tem uma proposta de reforma tributária mais ampla, com um perfil diferente, né? Me parece até inspirada naquela que o Raul sempre batia na tecla, né? E você acha que essa do Senado ela é mais justa, mais interessante, é mais eficiente? Essa é uma questão boa que você levanta, porque é o seguinte: a proposta do Senado, a PEC 110, né, proposta de emenda à Constituição, assim como a PEC 45, aquela que teve a formulação do economista Bernard Api, que é uma referência nessa matéria, inclusive é conselheiro nosso aqui na IFE, essas duas propostas tinham chegado a um certo consenso. O deputado Aguinaldo Ribeiro chegou a apresentar um relatório na comissão especial que havia sido montada lá na Câmara dos Deputados. Mas o projeto foi, de certa forma, abortado. Então, o Senado tomou novamente a iniciativa de debater essa questão a partir da PEC 110, com o senador Roberto Rocha e outros, o próprio ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Então, é sim uma oportunidade para se discutir. Agora, não é tributação da renda, ali é uma discussão sobre os tributos chamados indiretos, né? O IPI, que é o Imposto sobre a Produção, o ICMS, que é um imposto estadual, o ISS, Imposto Municipal, e o PIS e a COFINS, que são 2 impostos federais. Então, você tem 3 tributos federais e 2 dos subnacionais, sendo um dos estados e um dos municípios. Eles seriam unificados, você teria um IBS, um Imposto de Bens e Serviços, que seria um imposto de valor adicionado cobrado integralmente no destino. É um debate interessante, muito instigante. Eu acho que sim, nós devíamos avançar nisso. Vai lembrar, Cláudio, que não é de hoje que se tenta reformar o ICMS. Você lembra que nos anos 90, a proposta do eminente economista Ricardo Barsano, aquela proposta do barquinho, que era complicada de explicar, ele criou essa analogia, já era uma tentativa de tentar melhorar essa qualidade, reduzir essa complexidade do sistema tributário nessa parte dos impostos indiretos. Mas não se conseguiu avançar. Depois, ainda no governo Lula, o Bernard Api, quando estava lá, tentou-se uma reforma mais ampla. Depois, mais uma vez, em 2012,
o então ministro Nelson Barbosa tentou mudar as alíquotas do ICMS, as interestaduais, por resolução do Senado. Agora, essas duas PECs e a reforma do imposto de renda. Então, não é um problema novo. É similar à história que a gente vê da Previdência. Quanto tempo levou para que a reforma da Previdência pudesse ter sido aprovada? Claro que foi ocorrendo uma série de avanços nos anos, em vários governos, de diferentes matizes, né? No caso da Previdência, mas uma reforma mais expressiva, com a questão da idade mínima sendo tratada, só em 2019. Mérito principalmente do governo Temer, né, que trouxe essa agenda e tudo, mas houve avanços nos governos anteriores. A tributária é a mesma coisa, só que é ainda mais difícil, porque as trincheiras nessa guerra da reforma tributária são múltiplas. Né? Você tem estados e municípios querendo arrecadar mais, e não querem perder a autonomia e poder de arrecadar. Aí você tem a União também com uma situação de déficit público, que precisa ter um resultado de qualquer reforma que seja aprovada, que seja pelo menos neutra ou aumente a arrecadação, ou ainda aumente o PIB, a possibilidade de crescer para ter resultados indiretamente na arrecadação. Tem a trincheira setorial empresarial, que é sempre muito forte, né? Os setores se organizam para fazer as suas pressões, as suas demandas, é um movimento legítimo das democracias, mas você tem todas essas trincheiras e tudo isso representado lá no Congresso. Então, quando falta um norte muito claro para onde nós queremos ir, acontece um pouco essa confusão, essa bagunça em que você vai discutindo um dia uma proposta do ICMS, outro dia já nasce a proposta do imposto de renda, aí de repente isso se torna prioridade, e as contas, quer dizer, aprovou-se um projeto sem fazer contas. Quer dizer, nós publicamos hoje, o Concefaz publicou também um estudo mostrando contas cujos resultados estão bastante parecidos com os da IFE, e você tem os especialistas aí autônomos, né, da academia, etc., como o Sérgio Roberto, Oraí, mas está faltando um debate qualificado. Essas questões são estruturais, não dá para aprovar uma reforma tributária como quem está escrevendo num papel de pão, né? Exato. Muito bem. Felipe Salto, economista, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista, e o programa fica aberto para futuras colaborações, como sempre. Eu que agradeço, Cláudio, um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar a todos, parabenizar aí pela iniciativa. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, uma boa noite, bom final de semana. Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.